E aí pessoal, aqui é mais um Minha Literário com mais um vídeo sobre resenhas. Hoje eu vou falar de um gênero que geralmente eu não pego para ler, que é o gênero de romance. Mas sinceramente essa história foi tão boa, foi magnífica para mim de um modo que me fez gostar tanto desse livro que eu dei mais uma chance pro gênero de romance. E vou procurar saber mais sobre esses livros. O livro que eu vou falar hoje é da autora Kiera Cass, da mesma escritora da Seleção, que é A Sereia. Admirem essa capa linda, porque foi por ela que eu comprei o livro. Quem nunca comprou um livro pela capa ser linda? Por favor, me digam que quem nunca comprou um livro por causa da capa maravilhosa. Bom, A Sereia conta a história de Kalen, uma jovem de 19 anos que, junto com seus pais e seus dois irmãos mais novos, estavam num cruzeiro que todos eles e os passageiros foram encantados por uma canção misteriosa que levou eles até o deck, que de lá eles se jogaram para o mar para sua morte iminente. Durante sua queda para o mar, pensamentos como eu quero sobreviver, eu quero viver, eu quero continuar minha vida passaram pela mente de Kalen. E uma voz bem profunda vindo de longe perguntou a ela: você abriria a mão da sua liberdade para continuar viva? Você abriria a mão da sua família, de todos que conhecia do seu passado, para viver? E ela disse que sim. Logo ela foi trazida pelas águas até onde a canção misteriosa vinha, de três jovens que eram sereias. E ela foi trazida pela entidade da água. Eu vou explicar um pouquinho sobre essas duas coisas, sobre as sereias e sobre a entidade da água, porque tem que explicar um pouquinho para vocês terem uma noção da história. E depois eu volto com o resumo. A entidade da água, ela tem uma coisa, ela se alimenta de almas, que vêm de naufrágios. E ela não pode fazer com que as pessoas sejam naufragadas por si só. Ela precisa de ajuda. Por isso ela salva jovens de afogamentos e as torna sereias, desde que elas abram mão da sua liberdade. As sereias agora, em si, elas têm algumas características. As vozes delas são armas mortais. Qualquer humano que ouça uma voz de sereia com certeza vai se jogar na água e alimentá-la com sua fome por almas. Elas têm aparência divina. Elas são imortais. Elas nunca envelhecem e nem podem ser machucadas. E elas não precisam de coisas básicas como a gente quer comer e dormir. Agora pensando assim, poxa, não foi tão ruim então para cada se tornar uma sereia? É, mas aí tem um detalhe. Ela tem que trabalhar e servir a água durante 100 anos, alimentando ela com almas sempre que a água quiser. Dada isso, o livro passa 80 anos pro futuro depois que a Kalen se torna uma sereia. Ela e suas duas irmãs, Miyaka e Elizabeth, vivem na cidade de Miami. E lá a Karen frequenta uma biblioteca de uma faculdade que ela sempre adora. E ela, nesse dia, estava lendo um livro sobre confeitaria e assar bolos. Então um menino chamado Akin se aproxima dela e diz que também tem muito interesse em aprender a fazer bolos, apesar que ele não é muito bom na cozinha. Tipo, oi, meu nome é Akin, nossa, você está lendo sobre livros de confeitaria? Poxa, eu não sou um bom cozinheiro. Tudo bem que isso não é uma coisa meio normal, até porque eu, como homem, não entenderia eu chegando para uma pessoa dizendo isso. Mas a Kalen, como não pode falar com humanos, porque isso faria com que eles se matassem, revelaria os segredos da sereia, ignora ele com o intuito de fazer com que ele se afaste dela, que ele se sinta ofendido e vá embora. Mas não, aqui senta e começa a conversar com Kalen e a responder como se ela estivesse respondendo ele mesmo. Se a resposta que ele desse, que a mesma resposta que ele desse fosse a resposta que ele queria receber dela. E ele insistiu nisso e insistiu em sair com ela. E aí acaba nosso resumo da primeira parte do livro, introdutória para quem quiser ler. A partir de agora, eu vou dar spoilers sobre o livro. Então aqueles que se interessaram pela, como é que
Sobre os spoilers que eu vou dar agora, são spoilers que não vão seguir ordem cronológica, mas que eu acho importante você saber para você querer realmente ler a história. Porque eu não dou spoilers para você entender totalmente a história, eu dou spoilers para você se incentivar a ler mais a história. E vou começar com um spoiler bem do finalzinho do livro que eu adorei. Sério, fiquei fascinado com isso. Que é a Canção das Sereias, traduzida e finalmente descoberta para elas qual era a letra. Eu vou ler para vocês aqui. Venha, lance o coração ao mar, sua alma se perde para os outros salvar. Beba-me até a exaustão, troque uma vida por 1 milhão. Venha logo, beba sim, beba e afunde até o fim. Beba e afunde até o fim. Você deixa de ser para ser mais. Todos precisam descansar em paz. Entregue-se à água com bravura, deixe o mar ser sua sepultura. Venha logo, beba sim, beba e afunde até o fim. Beba e afunde até o fim. Sério, essa canção de morte, esse funeral de morte que elas cantam para as pessoas se jogarem a água e alimentar a água com o mar, a água com almas. Cara, é incrível, sério, eu fiquei fascinado com isso. Eu achei, tipo, tão bem feito isso, a canção. Mas eu vou voltar lá no início do livro para falar um pouquinho. A Karen, como não consegue se comunicar com o Akin com palavras, ele dá para ela papel e caneta para ela poder escrever. E ela consegue conversar com ele com isso, porque ele realmente quer conhecer ela não pela beleza indescritível das sereias, mas porque ele gosta do que tem dentro dela, ele quer conhecer melhor ela. E a partir disso eles têm encontros, eles fazem bolos juntos, eles saem, só que tem um problema. As sereias não podem ser mães e não podem ter qualquer laço amoroso com alguém, tipo esposa. As sereias têm que ser principalmente devotas ao mar. Então, por causa disso, ela se sente mal em não poder ver mais ele e não poder ter qualquer tipo de laço com ele. Então, ela e suas duas irmãs, Elizabeth e Miyaka, têm que sair da cidade de Miami e procurar outra cidade para morar. E elas ficam vagando para lá e para cá, sempre trocando de cidade, para que a Karen se sinta bem onde ela está. E mesmo assim, ela sempre sente muito a falta dele, dos encontros que ela tinha junto com ele, de como ela se sentia bem perto dele. E com o decorrer do livro é isso. Até que a água finalmente descobre o que realmente a Karen sente por ele. Porque a água durante o livro tem uma obsessão, tem um... Como é que eu posso dizer? Vamos ver, uma palavra bem... Ela tem uma obsessão pelas sereias, realmente ela não consegue, ela tem que guardar a sereia só para si. Ela quer o amor das sereias todo para si, como se ela fosse uma mãe das sereias e quisesse o amor dela só para dela, só para ela. E não é isso que a sereia, que a Karen pelo menos quer. Ela é devota à água, ela gosta da água, ela realmente ama a água, mas ela realmente também ama o Aquilo. E isso você só consegue perceber com o decorrer da história. Passa muito tempo que ela não viu a Kim e ela volta depois de um naufrágio que ela causa, onde ela vê uma noiva se jogando ao mar e ela fica transtornada com isso. Que já não era uma coisa que ela gostava muito, de matar as pessoas, fazendo elas se jogarem no mar. Então toda vez que ela tinha que cantar para navios serem naufragados e pessoas se alimentarem a água, ela se sentia mal, se sentia pesada, se sentia culpada durante meses. Depois de conhecer aquilo e de fazer aquilo, imaginar a noiva perdendo tudo que ela sempre quis, que a Karen quis, como se fosse ela no lugar da noiva, ela se sente transtornada e foge da água. Ela para a canção, o que a água fica revoltada. Ela não, ela quase faz com que as pessoas saiam do transe das canções e voltem a si. E ela foge para a terra para que a água nunca mais consiga entrar em contato com elas. Uma coisa que eu vou explicar só para vocês terem noção. Sempre que essa linha entra em contato tipo com neve, água, esse negócio assim, perto do mar, a água consegue entrar em contato com elas, consegue conversar, sentir o que elas sentem, ver o que elas veem e pensar o que elas pensam.
ela se afasta totalmente da água, ela ignora todos os chamados da água e foge e encontra a Killing. Ela é acolhida pela Killing dentro de sua casa, junto com seu primo e a esposa dele. Ele fala com ela assim: eu vou te dar o melhor dia de todos. E eles saem para se divertirem. No final do dia, a Killing conta que, assim como a Kalen, ele perdeu os pais quando jovem, em um acidente, porém ele não estava presente, ele teve sorte. Kalen, como não pode afirmar que perdeu os pais por um acidente, que foi o naufrágio do início do livro que eu contei para vocês, ela conta também que perdeu, porém ela não estava presente no naufrágio. E eles se sentem muito ligados por ter uma coisa em comum, assim, que realmente é sério, realmente é um assunto bem pesado. E ele começa a sentir uma relação muito amorosa entre os dois. E ele leva ela até a casa dos pais dele. E lá, ela finalmente beija a Kirin pela primeira vez. E saindo totalmente da segurança da sua cabeça, sendo levada pelo momento do beijo, ela fala: uau, que beijo gostoso. Não, ela não fala que gostoso, que beijo gostoso, mas ela fala tipo, uau. Aí ela percebe que ela cometeu um erro, porque ela falou. E ela não pode falar para as pessoas disso. Ela não pode falar com as pessoas, porque ela vai encantar. E o Aquilino logo em seguida perde a consciência e vai em direção à água. A Karen faz de tudo, nada contra a água, empurra Aquilino perante a terra, mas nada para ele. Ela implora a água para devolver ele. Ela mataria milhões por ele, ela mataria sempre qualquer coisa que a água quisesse, daria qualquer coisa que ela quisesse para que Aquilino sobrevivesse. E a água se revolta, porque nenhuma sereia pode se apaixonar por alguém. Ela pode ter um caso com alguém, mas não pode se apaixonar. Ela liberta Aquilino, porém ela adiciona 50 anos na sentença, 50 anos a mais na sentença de Callan e a proíbe de ver Aquilino. Com o passar do livro, a Callan fica bem doente e começa a se deteriorar pelo tempo que ela fica longe de Aquilino. Você tenta ficar entendendo por que isso acontece, até que depois a água finalmente, depois de ser acusada por todas as sereias e sendo impressionada, ela fala a verdade do porquê que a Karen está adoecendo, já que as sereias são imortais. Quando ela expôs a voz para o humano e ele sobreviveu, ela envenenou o humano e envenenou a si mesma. Que é, se ele não ouvir a voz dela humana, ele nunca vai se sarar. E se ela não ouvir a voz dele humano, ele nunca vai se sarar. Então, se um não escutar a voz do outro, eles nunca vão ficar bem e vão ser envenenados até a morte. Então, no final do livro, a Karen finalmente é transformada em humana, mesmo com a sua sentença pela água, para que ela possa viver ao lado de Aquilin e salvar um ao outro. Porque a água finalmente abre mão do amor que ela tem pela sua, o amor possessivo que ela tem pelas sereias, pelo menos pela Karen, que finalmente foi muito devota a ela durante todos os anos, muito dedicada para ela poder sobreviver. A série conta isso. Sei que não sou muito específico durante meus spoilers, mas tento contar a história só um pouco com spoilers. Deixar umas brechas, deixar umas confusões, deixar umas coisas tipo meio perdidas na sua cabeça, porque você lê o livro e queira realmente descobrir por si só. Porque a experiência da série foi muito bom pra mim. Olha, eu vou dar uma nota de 5 estrelas pra série, porque eu achei os personagens incríveis, com características ótimas, bem aprofundadas, cada uma única na história e que tem papéis importantes dentro dela. Achei a protagonista bem desenvolvida, bem decidida, ela sabe o que quer e ela faz tudo para ter isso. Eu achei o contexto da história interessante, realmente, tipo, que sereias não são as coisas só com as coisas bonitas, com aparências sexuais incríveis e que são às vezes demonizadas em algumas artes pela internet que você encontra, e que uma relação às vezes não é tão fácil de conseguir assim que dê certo. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo, porque eu preciso realmente de uma, como eu posso dizer, receber
feedback de vocês interessante para poder continuar a fazer, porque gasta tempo e às vezes eu não tenho isso, e às vezes eu tenho que ficar de madrugada, igual agora, por exemplo, que são 2 horas da manhã, fazendo livro, fazendo vídeo, editando e tal. Então seria muito legal vocês me ajudarem com o meu trabalho. Eu não procuro nenhum interesse financeiro no YouTube, então pode contar que eu só quero fazer isso para diversão de vocês. Comprem A Sereia, eu recomendo, é um livro muito bom de romance para quem curte. Para quem gostou da Maldição do Tigre, esse romance é bom, apesar que não tem o triângulo amoroso, mas é muito legal. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau.